Vamos lá, pessoal! Bom, é isso mesmo. Que seja bom, que seja positivo. Vamos nessa? Segura na minha mão e bora nessa. Acorda, cristão, tá na hora de acertar a questão. É isso mesmo. Nossa conversa de hoje é sobre essa grande figura aí dos idos do início do século, final do século XIX, né? E idos início do século XX, né? E a figura e a pessoa que a gente vai conversar hoje é sobre o sociólogo Max Weber, né? E nós vamos conversar dois pontos importantes do pensamento dele. A gente vai falar sobre a ética protestante e depois nós vamos compreender como é que isso forja, né, o espírito do capitalismo. Beleza, galera do bem? Diante dessa situação, nós dividimos essa aula em três tópicos, três pontos, onde nós falaremos do contexto de criação desse pensamento, a sua rejeição e oposição ao pensamento, né, dos teóricos anteriores, tanto no caso de Emile Durkheim, quanto no caso do outro teórico que seria ali Karl Marx, né, onde eles divergem em alguns pontos, isso é normal, e depois nós iremos organizar ali os argumentos, né? Então, vamos lá de novo. Contexto histórico, local de surgimento, nascimento e desenvolvimento, conceitos principais, tá? Onde a gente fala na transição e na oposição do pensamento dos sociólogos anteriores e a constituição do seu entendimento, a apresentação da sua perspectiva, né? Sobre o processo, da sua teoria, na realidade, e depois ali a questão dos seus argumentos finais. Pessoal, o que a gente tem que pensar é o seguinte: em que contexto histórico essa figura ela surge, tá, no nosso mundo? E quais são, então, as suas influências? Pessoal, vem cá, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando ali, então, do período do finalzinho, ou seja, no século XX, no processo de unificação da Alemanha, sob o comando de quem, senhoras e senhores? Otto von Bismarck. E o que é que está acontecendo com essa sociedade, pessoal? Nesse processo de unificação alemã, nesse comando de Otto von Bismarck, né? Quais são as influências, quais serão as percepções, quais serão as observações que esse nosso querido, né, que Max Weber aí, vai estar tratando para vocês. Um terceiro ponto é que todo esse processo, né, de unificação, todo esse processo de coordenança, né, ou de coordenação, na realidade, desenvolvido por Otto von Bismarck, leva ao quê, senhores e senhores? Leva ao processo do industrialismo alemão. Diante dessa questão, desse industrialismo alemão, nós devemos pensar qual perspectiva? Bom, pessoal, nós temos uma expansão das indústrias. Nós temos aí, pessoal, né, um período, né, do desenvolvimento, né, da segunda onda de revolução industrial, né, e a partir desse processo, a partir dessa perspectiva dessa segunda onda de revolução industrial, ou seja, nós vamos ter uma política imperialista, essa política imperialista, essas políticas expansionistas buscando mercados para quê, senhoras? Buscando colônias, né, para a matéria-prima e buscando mercados consumidores, levam à disputa dessas potências nascentes que acabará por desembocar na Primeira Grande Guerra Mundial, ok? Felizmente ali, pelos idos do início do século XX, né, ele falece da gripe espanhola. Esse aí é um breve contexto histórico sobre o seu pensamento. Beleza? A gente parte desse processo e agora a gente faz a transição do pensamento dele. Então, como assim, professor? Transição. Primeiro, ele precisa refutar os teóricos anteriores, o pensamento dos teóricos anteriores, para que ele possa efetivamente implementar as suas ideias. Tá? Então, qual a crítica que Weber faz a quem, senhoras e senhores? Ele faz a Marx. A crítica que ele vai fazer aqui a Marx é o seguinte: Marx trabalha com o que, senhoras e senhores? Marx trabalha com o materialismo. Opa, a palavrinha aqui está com M's demais. Materialismo histórico dialético.
E nesse processo do materialismo histórico dialético, Marx afirma que esse grande processo, né, de transformação seria a evolução e o desenvolvimento do processo cultural, né? Essa cultura, Marx afirma que ela é uma ideologia, ou seja, ela é um conjunto de ideias que vão trazer o quê? Que vão trazer com efeito o processo de dominação. Ou seja, vamos lá, Marx então trabalha ali a questão da infra e da super, né? Esse aqui seria a estrutura, ok? Infraestrutura e superestrutura. Essa infraestrutura e essa superestrutura, né, o que que seria? Essa infraestrutura aqui, ela vai... Opa, volta aqui, peraí. Essa infraestrutura, ela vai ser o quê? Deixa eu só mudar aqui de cor aqui. Ela é a seguinte questão. A infraestrutura são o quê, senhoras e senhores? As relações de produção. Relações de produção. É isso mesmo. E essas relações de produção vão produzir, né, a superestrutura, que seriam o quê, senhoras e senhores? Né? As normas, as regras e, consequentemente, a cultura. Tá? E quem é que vai influenciar essas normas, essas regras, essa cultura? E aí é onde que o Max Weber está criticando ele. Quem que influencia esse processo aqui, galerinha do bem? Esse processo aqui, ele é influenciado por quem, meus amores? Vamos lá. Eita, peraí. Pronto, é só mudar a cor aqui, meu irmão. Tá? Esse processo aqui, não, essa corzinha aqui não está funcionando, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui um roxo, né? Pelo quê? Pela classe dominante. Eita, caligrafia bonita, linda, não é, gente? Olha só para você ver. Isso é um hieróglifo, isso é uma escrita pictórica, isso é um ideograma. Mas pega a visão, escuta o áudio aí e vamos nessa. Infraestrutura, superestrutura, ok? Relações de produção, e aí essa questão das normas e das regras. Ele fala, peraí, tá errado, né? Não é bem por aí. Ô, professor, ele criticou só ele? Não, o homem era bravo, rapaz. O homem chegava e falava. Ele criticou Marx e ele criticou o pai da sociologia também. Pera aí, professor, até o pai da sociologia? Sobrou até para o pai da sociologia, né? Professor, mas o que que é uma crítica, né? Uma crítica é uma análise aprofundada e acurada. Só isso, gente. Eu não estava falando mal de ninguém, não, tudo bem? Ele não estava falando mal de ninguém, tá bom? Ele não estava falando mal de ninguém. Durkheim, ele diz, ele quem? Max Weber, vai dizer, fala assim, Durkheim, ele vai fazer o quê, pessoal? Durkheim vai diminuir o papel do indivíduo, né? Porque Durkheim vai falar de quê? Durkheim fala nessa questão das forças, ou seja, da sociedade, né? Que nós somos manipulados. E como é que é essa questão da sociedade? Ele fala que nós somos um organismo vivo, né? Sendo então esse organismo vivo, sendo toda essa questão orgânica, tá? A sociedade é o que nos afeta e a gente nasce e é afetado de maneira externa, geral e coercitiva. Perfeito? E nós somos simplesmente um efeito, nós somos simplesmente um produto dessa sociedade. Bora lá. Primeiro aspecto, então, né, que ele criticou aqui do outro teórico, né, você dá uma observada aqui, são nessas relações, e depois desse camaradinho aqui, essa questão de sermos um mero produto. Bom, aí fica a grande pergunta: como se constrói o conhecimento sociológico? Weber, então, traz essa perspectiva para a gente, né? A sociologia precisa construir a própria objetividade da sociologia, né? Ou seja, ela precisa construir a sua forma de análise. Porque qual é o papel da sociologia, senhoras e senhores? Ela é um ente que interpreta a sociedade, ok? Espera aí. Então, o que o sociólogo interpreta na sociedade? Ela vai interpretar a ação social.
beleza? Tá? Essa ação social, ela nasce de quê, senhoras e senhores? Do sentido dos indivíduos, né? Ou ela nasce do sentido que os indivíduos dão, perfeito? E aí a gente fecha ou vai andando e caminhando. No que é a ação, pessoal? Nós temos então duas percepções. Ação é qualquer conduta humana adotada de sentido consciente, né, para o agente que realiza, ok? Eu, por exemplo, né, ah, sou professor, sou consciente do meu papel. Eu, por exemplo, sou casado, sou consciente de quem manda lá em casa é minha esposa. Brincadeira, só que não. Ok? Então, essa ação humana, né, realizada ali de maneira consciente, né, do indivíduo que a realiza. E o que é a ação social? Pessoal, ação social, esta é a ação que se manifesta numa pluralidade de agentes, né? Opa, espera aí, deixa eu só voltar aqui, né? Deixa eu cortar aqui. Esse elemento aqui não existe, ok? Públicos, família. Nesse caso, é uma coletividade mobilizada, né? Ou seja, ação individual com sentido a mobilizar. Aí a gente vai para a questão política, a gente vai para a questão econômica, a gente vai para a questão religiosa, beleza? E como é que isso acontece? Quais são os tipos de ação? Bora lá que a gente vai pensar aqui, ó. Ação racional conforme os fins, beleza? Você está pensando aí, né? Pô, peraí, tá? Estou precisando fazer o quê, senhoras e senhores? Estou precisando ser aprovado no vestibular. O que você decidiu fazer? Simples. Segurou na nossa mão aqui, veio para o Sou Vestibulando, porque nós somos ali a galera que já está com a gente aí há um certo tempo, ok? Vindo de diversos trabalhos que nós realizamos ao longo dos anos, a gente tem conseguido ótimos resultados. Compreendeu? Então, ação racional com fins. Quando os fins regulam o encadeamento das ações, ou seja, quando o meu objetivo final vai determinar o conjunto das minhas ações. Compreendeu, pessoal? Ok. Bom, no caso da análise de Weber, faz de Benjamin Franklin, fica claro: a honestidade só é útil porque traz crédito. Assim, a racionalidade pela qual alguém se torna honesto nessa concepção é de cunho utilitarista. Tá? Não é um valor, mas da utilidade que esse comportamento ou que essa questão traz para ele. Beleza? Diante dessa perspectiva que nós temos aqui, né, a ação racional com relação aos valores, quanto ao curso se mantém fiel, né, a esses valores. Vamos lá? Então, temos o que Weber chamou de ação racional conforme valores. Segundo Weber, a ética protestante tem a profissão como um dever. Pessoal, não entendi esse negócio aqui não. Bora lá, pessoal. Antes do pensamento da ética protestante, se a gente for parar para pensar, o trabalho no período da Idade Média, o trabalho nas sociedades anteriores era visto como uma função edificante? Não. O trabalho era visto como uma função de pessoas subalternas na base da pirâmide social. O trabalho só passa a edificar e dignificar o homem, né, após esse período, né, ou esse pensamento aí da ética protestante. Vocês me entenderam? Ok? Então vamos lá. O trabalho tem um valor em si e ele regula inúmeras outras tomadas de decisão, tá? Ou seja, aonde a atividade, né, uma ética social, um comportamento social, tá? Pô, professor, o senhor é professor, né? O senhor deve ter um determinado. Eu me lembro muito bem, né, de uma circunstância ou de um conjunto de circunstâncias, tá? Ser professor no interior é uma questão divertida, né? Mas extremamente complexa, tá? Eu trabalhava em uma cidade muito pequena lá no início da minha carreira, em Esperantina, lá bem lá no interior do Tocantins, ok? Aí, vezes ou outra, né, eu saía para poder ir conversar com alguns amigos, né? Tinha ali alguns passeios ou serestas,
Ô, professor, o senhor aqui? Eu falei, claro, meu filho, eu sou normal. Eu também me divirto. Oh, mas o senhor é professor. Eu falei assim, e o que que isso tem a ver, cristão? Quer dizer que eu... Não, professor eu sou na sala de aula, né? Então quer dizer que professor não pode se divertir? Eu tenho que ficar só preso naquela... Não, 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 não é bem por aí. Ok? Compreenderam? Bora lá, galerinha do bem. Avançando, a nossa segunda perspectiva é a ação tradicional. Eu costumo sempre dizer o seguinte, vamos lá? Se eu fizer aqui, ó, esse sinal, o que que você vai pensar? Pô, professor, ele está se benzendo. Não, isso é o sinal da cruz. Peraí. A maioria dos cristãos, né, tem esse processo por hábito. Peraí, e com quem é que a gente aprendeu? Com a igreja. Momento da oração, a questão. Então vamos lá. Essa ação tradicional é aquela que se define por imitativa, beleza? De modo em que ela é aprendida sem questionamento, passa a ser perpetuada porque preserva uma certa estrutura no mundo. O homem cristão, diante do crescimento do protestantismo europeu, irá manifestar o seu apreço à religião, ou seja, ao processo do conservadorismo, né? E ação afetiva, né? Esse tipo de ação ocorre quando a emoção, né, ela é a base das questões. Professor, mas todas as ações têm emoção? Tem, mas só quando ela é o fundamento, quando ela é o motor ali, ó, fundamental. Dito isso, Weber decide classificar as ações afetivas como aquelas que têm um princípio causal, como por exemplo, vingança, desespero, admiração, orgulho, né? Então, essa série aí de perspectivas, né? Onde essa relação do indivíduo afeta ali o seu meio, o seu convívio social. E o que que essas ações geram, pessoal? Vamos lá? Esses tipos não existem concretamente. Eles são feixes de características agrupados nos modos de ser e agir dos agentes reais. Eles são modelos que buscam, simplificam a realidade, mas servem ao pesquisador na busca por compreensão do sentido dos eventos sociais, né? Então, o que leva o indivíduo a fazer? E o que que Weber estuda? Qual o sentido social do capitalismo europeu na virada do século XX? Qual a situação social do capitalismo europeu no século XX? E diante dessa perspectiva, ele traz o seguinte, né? O estranhamento com o mundo. Basta uma vista de olhos pelas estatísticas ocupacionais de um país pluriconfessional para constatar a notável frequência de um fenômeno por diversas vezes vivamente discutido na imprensa e na literatura católica, bem como nos congressos católicos da Alemanha. Caráter predominantemente dos protestantes, dos proprietários do capital e empresários, assim como as camadas superiores da mão de obra qualificada, notadamente de pessoas de mais alta qualificação técnica e comercial em empresas modernas. Ou seja, processo de industrialização, processo de desenvolvimento, ele vai estar ligado à questão dessas regiões, tá? Revolução Industrial se deu em um país católico ou em um país protestante? País protestante. Revolução Industrial se dá onde, senhoras e senhores? Na Inglaterra, ok? E sendo então ali na Inglaterra, né? Essa Inglaterra pós o processo ali de quem? Henrique VIII. É isso aí, galera. Ou seja, ou seja, estruturação com Henrique VIII, depois seu processo de consolidação. Enquanto perspectiva diferente, né, vem ali perspectiva diferente, não, enquanto perspectiva religiosa, com Elizabeth I e toda a estrutura que se organiza. Isso gera o que, senhoras e senhores? Tá? Consequentemente, um ambiente, né, mais amplo ao debate, né, segundo essa perspectiva. Se quisermos chamar de estranhamento do mundo, uma seriedade essa seriedade e o forte predomínio de um interesse religioso na conduta da vida. Os calvinistas franceses foram então e são pelo menos tão estranhos ao mundo quanto exemplos católicos do norte da Alemanha, para os quais seu catolicismo é indubitavelmente um sentido tão fundo no coração como para nenhum outro na face da terra.
e ambos se afastam na mesma direção, né, do partido religioso dominante. Os católicos da França, tão contentes da vida em suas camadas inferiores e francamente hostis à religião das camadas superiores, e dos protestantes da Alemanha, hoje absorvidos, né, numa mundana de negócios. Ou seja, estão ali. Por que o protestantismo torna-se dominante no capitalismo? Simples, galerinha do bem. O protestantismo deixou de condenar isso aqui, ó, o lucro. Ó, o lucro dentro do catolicismo, né, ou dentro que eu não posso chamar de cristianismo, cristianismo é a denominação geral, ele era considerado usura, um pecado, ok? E ele traz uma nova perspectiva. Além de não condenar, vamos lá, pessoal? Além de não condenar o lucro, né? Ou seja, o protestantismo, ele, vamos lá? Não condena o lucro, ele ainda apresentou, falou: ó, você é especial. Por que que você é especial? E como você é especial? Você é predestinado. Ou seja, a salvação da alma passou a ser uma decisão de Deus, tá? E qual que é essa marca? A marca, então, será o quê, senhoras e senhores? Resultado, né, do seu trabalho. A teoria de confirmação. O homem só pode saber se sua alma é bem-aventurada a partir da demonstração de riquezas. A teoria da vocação. Encontrar uma vocação é fundamental para trabalhar racionalmente e descobrir se sua alma foi salva. É isso aí, galera do bem. Tese sobre o nascimento do capitalismo. Ó, o domínio de uma mentalidade, né? Então a gente está voltando aqui, pessoal. A gente está falando em uma mudança cultural fundamental, aonde o lucro deixa de ser o quê, senhoras e senhores? Um pecado e passa aqui, senhoras e senhores, a ser um valor, uma marca, um elemento que distingue, né? Um dom, um presente, uma dádiva de Deus, né? Você então ser uma pessoa que consegue oferir lucro, consegue oferir prosperidade. Isso então leva a um declínio, né, da ação tradicional, ou seja, domínio de uma mentalidade cristã tradicional, né, sem ambições e conectada à natureza de um lugar, em uma mentalidade protestante técnica, racional e pragmática. Né? O que que eu tenho? Uma figura contemplativa e uma outra prática e objetiva. Né? Uma que para poder contemplar e outra fala, não, a situação é assim, assim, assim. Ok? Os protestantes trabalham nas crescentes fábricas, enquanto os cristãos seguem ligados à vida artesanal. Tá? Fadada, né, nesse momento aí, se a gente observar hoje, né, fadada ao, ao declínio total e a desaparecimento, né, tendo em vista a questão do custo e do valor agregado. Verdade, prova e correção torna-se um jargão da engenharia, da administração e da ciência. Né? O mundo torna-se um lugar desencantado na perspectiva cristã, ou seja, perde o encantamento, perde os valores. Por quê? Porque agora a perspectiva ela é simplesmente o trabalho, 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 trabalho. A mentalidade moderna, otimista e alegre vê o mundo como um armazém de recursos para o mundo. Opa, peraí. Então esse mundo agora, ele é um grande armazém. Como assim é um grande armazém? Se você observar, nós estamos em que século, senhoras e senhores? Falei lá para vocês, 19. Nós estamos falando de quê, senhoras e senhores? Imperialismo, político imperialista. Então, se é um grande armazém, eu faço o quê? Neocolonialismo, África e Ásia. Aonde eu vou poder fazer o quê? Eu estou precisando de quê? Eu, industrial. Estou precisando de quê? Ou eu, nação, Estado nacional. Estou precisando de quê? Estou necessitando de matéria-prima e de mercado consumidor. Vamos dominar. Beleza, pessoal? O tipo ideal de capitalista. O tipo ideal de empresário capitalista, tal como representado entre nós alemães, haja vista alguns exemplos eminentes, não tem nenhum parentesco com esses ricaços de aparência mais óbvia e refinada. Tanto faz. Ele se esquiva da ostentação e a defesa inútil. Né? Que ali eu venho ali da questão do mercantilismo. Lembra lá daquela característica?
A galera, né, queria demonstrar a sua riqueza, né? Nós teremos ali a questão do mecenato. Essa galera não, né? Essa galera quer fazer o quê? Bem como o gozo consciente de seu poder, sente-se antes incomodado com os sinais externos da deferência social que desfruta. Sua riqueza nada tem para si mesma, a não ser a irracional sensação de cumprimento do dever. Eu só fiz o meu papel, ok? Não ostenta. Vamos lá, galerinha? O que acontece então? A ética protestante e o espírito capitalismo. Vamos lá? Reforma protestante, racionalismo, levam a uma transformação na ética do trabalho. Qual que é essa transformação na ética do trabalho? Trabalho aqui agora, né? É um elemento que valoriza o homem. Esse processo de valorização leva ao quê? O desenvolvimento do capitalismo. Quem é que faz e traz isso para a gente, pessoal? Essa perspectiva. Vamos lá, galerinha? Calvinismo, né? Ou seja, vocação, né? Teoria da confirmação, teoria da predestinação e assim sucessivamente. E aí, pessoal, como o poder se estrutura? E aí é uma outra questão, galera, isso aqui é muito importante, ok? Nós estamos falando que o indivíduo age e atua. E eu tenho que observar ali, né, algumas características importantes que são as relações de poder. Beleza? Formas de ação, formas de autoridade, formas de dominação e formas de governo. Ó, vamos lá. O poder é a probabilidade de um ator em relações sociais estar em posição de realizar a própria vontade independentemente da resistência do outro. Ele vai realizar a própria vontade, ok? Então, poder. O outro pode resistir, mas isso vai acontecer. Dominação é a probabilidade de uma ordem ser obedecida. Tá? Não entendi. Quando uma mãe falar alguma coisa com você, desobedece para você ver. Compreendeu? Legitimação, a construção de um mito justificador da ordem imposta do poder, né? Um mito que funciona como pacificador dessas relações. Pessoal, ah, trabalhar, né, gerará riquezas e então uma série de questões que nos trazem essa perspectiva, ok? Vamos lá. Nós falamos das formas de ação. Agora nós vamos falar do segundo tópico, ok? Aqui, beleza, galerinha do bem? Formas de ação. E dois, né? Formas de autoridade. Racional, tradicional e afetiva. A autoridade acional vem da capacidade de dominar e convencer, tá, que é bom ao dominado estar na posição de dominado. Bom, pessoal, aceita a situação, aceita a condição. Tradicional, autoridade fundada em uma capacidade de garantir a ordem sagrada, religiosa e afetiva. Autoridade dada ao dominador pela capacidade de despertar afetos. Tá? E formas de dominação, pessoal. Nós temos então a forma legal, a forma tradicional e a forma afetiva, né? Bom, domínio ocasionado pela fé no estatuto legal, pela burocracia racional da lei, ou seja, a legislação. Tradicional, dominação ocasionada por virtudes atribuídas a uma forma de vida, a um comportamento, tá? E afetiva, dominação exercida pelo líder carismático. E as formas de governo, galerinha do bem, são legal, tradicional e afetiva. Legal, governo de uma burocracia que controla um aparato técnico-administrativo. As formas de governo que nós temos, contemporaneamente. Tradicional, sociedades patriarcais, ok? Comumente associadas a uma forma de militarismo, e ou são. Afetiva, né? Ah, governo de um homem, né, que transcende as leis e as instituições. Pessoal, a gente tem aqui alguns conceitos, né, que eu preciso que vocês observem. Desencantamento ao mundo. O fim da visão sagrada, né? Ou seja, do homem conectado à natureza. Isso aqui está no fim. Né? O homem está conectado agora ao trabalho. Sociologia interpretativa, que é a metodologia dele, de Emile Durkheim, interpreta qual é o papel da sociedade, da sociologia? Interpretar o sentido das ações sociais. Ação social, conjunto de ações dos indivíduos dotada de sentido que cria uma realidade social
E tipo ideal, resultado da interpretação sociológica de caráter de entendimento da coletividade. Galerinha do bem, nas questões a gente vai ir e voltar nesses conceitos, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!